Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos seus problemas, Ele cuida do seu dia a dia. Oh, você pode adorá-lo nessa noite, você pode exaltá-lo. Aleluia. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Eu sei que esse vento vai passar, sei, este vento vai passar. Também sei, o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Eu sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, Ele cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Levante as suas mãos e adore. Então dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora, Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte, glorifica, louve a Ele. Se alguém te perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Oh, aleluia, Deus, que o teu nome seja louvado nessa noite. Nós te agradecemos pela vitória que o Senhor já trouxe nessa hora. E você diga amém, Jesus. E vamos dar uma salva de palmas, irmãos, bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Irmãos, é Isaías 49:15. Pega a sua Bíblia aí, você vai deixar nesse capítulo. Nós vamos fazer uma oração agora. Põe a mão em cima da sua Bíblia, fecha os seus olhos. Vamos falar com Deus aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, venha falar o nosso coração, Senhor. Ministra
ao nosso coração nessa noite essa palavra que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer. Tira todo o atrapalho, Deus, e todo o impedimento, e que a bênção do Senhor se manifeste aqui hoje. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus e amém. Amém? Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos, para molhar as palavras. O tema da mensagem, irmãos, essa aqui é vamos fazer uma conta aqui, 3, 4, meu Deus, perdi a conta aqui, 7, 8, é isso, essa aqui já é a 9ª reunião, já que eu estou estudando essa palavra aqui. Cada culto eu fui pegando um pouquinho. Talvez você veio numa quarta de noite ou numa quarta de manhã, no horário aí, você pegou uns pedacinhos da mensagem aqui. A gente vai tentar juntar tudo aqui hoje e Deus vai dar a vitória, amém? O tema do estudo aqui, irmãos, que já é a 7ª lição, é Deus não esqueceu de mim. Se você puder, repete para você guardar o que foi dito hoje, entendeu? Diga: Deus não esqueceu de mim. Não esquece. Está escrito aqui assim, Isaías 49, versículo 15: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Irmãos, vamos examinar essa palavra aqui devagarinho. O texto começa aqui falando que, será que uma mulher ela esquece dos filhos? Ela não esquece dos filhos. Uma mãe de verdade, ela não vai esquecer dos filhos. Mas o Senhor Deus, Ele disse aqui, ainda que essa pessoa, que durante 9 meses gerou uma criança, que amou essa criança antes de nascer, ela já amava essa criança, já imaginava como era essa criança, trouxe essa criança ao mundo, ainda que essa mulher perca o amor e se esqueça do seu filho, que saiu dela, que uma parte dela, o filho é um pedaço de você, tem metade de você e metade do seu marido ali, a genética está ali, 50% daquela pessoa é você. Então o Senhor Deus, Ele fala, será que uma mulher que gerou o seu filho, que o ama tanto, que o criou, será que ela vai esquecer desse filho? O Senhor Deus disse, ainda que essa mulher, que teria a obrigação de amar o seu filho, se esqueça dele, o Senhor Deus disse, eu não me esquecerei de você. Aí Ele fala uma coisa aqui muito forte, no versículo 16, fala assim, eis que na palma das minhas mãos, aí veja a palavra, como é que está escrito aí, te tenho escrito ou te tenho gravado? Gravado é diferente de escrito. Será que é? É. Pega uma caneta azul e escreva na sua mão um número de telefone. Vai ficar durante algum tempo, vai ou não vai? Mas aí você vai tomar banho. Você só toma banho aos domingos? Graças a Deus, amém? Aí o senhor vai tomar banho, chega em casa, toma banho, pega no sabonete, lava a mão, amém, glória a Deus. Aí sem perceber, aquelas coisas que o senhor escreveu com a caneta, elas vão embora, aquela informação, ela vai embora, acabou, ela é apagada. Agora se você for num tatuador, aí já é diferente, olha, eu quero gravar aqui na minha mão um número de telefone, vai doer para fazer? Aí ele vai fazer e grava, nunca mais sai. Tem pessoa que faz tatuagem, depois se arrepende, aí vai fazer lá a cirurgia para tirar aquela tatuagem, dá um trabalhão, é dolorido e caro. Consegue tirar, não fica 100% perfeito, mas sai, a maioria da tinta lá sai. Fica uma cicatrizinha, mas a pessoa consegue tirar, não tudo, mas boa parte dela. A gravação, irmãos, fica ali fixa. O Senhor Deus disse assim, eu gravei vocês na minha mão. Quando olho para a minha mão, eu sempre estou vendo vocês. Há pessoas, um dia desse eu ouvi uma frase de uma pessoa bem famosa, ela disse assim, eu estou muito decepcionada com os religiosos. Aí fiquei pensando, puxa, que besteira. Eu estou muito decepcionada com a instituição tal, com a igreja tal. Aí eu fiquei pensando assim, essa daí ainda precisa aprender bastante. Por quê?
Eu desde sempre vou na igreja, e eu aprendi uma coisa: quem me ensinou, ensinou bem. A pessoa me ensinou assim: quando você for a uma igreja, você não deve ir a uma igreja por causa do pregador, você não deve ir com esse propósito. Independente de quem estiver lá, você tem que ir lá por causa do principal da igreja, que é quem? Jesus. E eu fui membro de uma igreja que a cada dependia do tempo e das épocas, estações, mas tinha vezes que era 3 meses, eles trocavam o pastor, tinha época que era 6 meses, tinha época que era 9 meses. O pastor mesmo que era para me batizar, ele tinha marcado o batismo: olha, domingo que vem vai ter o batismo. Aí quando eu cheguei na outra semana, tinha outro pastor lá, ele mudou tudo: ó, o batismo vai ser na outra semana. Tinha batismo agendado aí, vai ser na outra semana. Quer dizer, quem tinha marcado o meu batismo não foi quem fez, foi o outro. Cada 6 meses, 1 ano. E aí eu vi o seguinte, eu estava falando isso aqui de manhã: a igreja parecia uma sanfona. Você já tocou sanfona? Alguém aqui tocou sanfona? A sanfona enche. Só tocou sanfona, irmã Gabriela? Então já tocou? A sanfona enche, não é assim? E murcha. Enche. E a igreja era assim. Vinha um pastor, fazia um trabalho, evangelizava, a igreja, gente lá em pé, que não tinha lugar para sentar. Aí ia passando 2 meses, 3 meses, 4, aí mudava o pastor. Aí entrava o outro. Aí o pessoal: não gostei desse aí não, vou embora. E eu ficava lá, irmão, entrava pastor, saía pastor, entrava pastor, saía pastor, mudava boa parte do público da igreja, e eu lá. Aí um dia tinha uma irmã triste do lado: o que foi, irmã, que só está triste aí, não sei o quê? Ai, que mudaram o pastor de novo. E eu comigo lá, eu falei assim: ó, falar um negócio para você, ficou ofendida não? Para mim tanto faz quem está lá em cima. Se o que ele vai pregar é a Bíblia, você vai falar de Jesus, isso aí é o que me interessa. Eu tinha uns 18 anos, olha o meu raciocínio, 18 anos de idade. Eu pensava assim, falei para essa pessoa, falei: olha, se o que ele falar ali em cima tiver na Bíblia, que eu leio a Bíblia, eu sei o que eu estou falando. Se o que ele falar lá em cima tiver na Bíblia, eu aceito. Se ele falar besteira lá, eu vou fingir que eu não estou ouvindo, e eu não ouvi. Enquanto eu estiver membro desta igreja, aqui ficarei quietinho no meu canto, não vou falar nada, mas vou ficar aqui ouvindo a palavra. Se o que ele falar estiver fora da palavra, se o que ele falar não estiver de acordo, eu não vou ouvir, vou fazer de conta que eu não ouvi. Eu não quero nem saber. Pode ter um homem lá de 2 metros de altura ou de 1,5 metro, um gordão ou um magrinho, um branco ou um moreno ou um negro, para mim tanto importa se ele é japonês, chinês. Se o que ele vai falar estiver em português, que é a língua que eu entendo, e se ele for ler a Bíblia, eu vou ouvir, não quero nem saber quem está lá em cima. Se ele falar de Jesus, eu estou aqui para ouvir. O que eu fui ensinado, irmão? Eu fui ensinado a ir para a igreja para adorar a Deus. Eu fui ensinado, irmãos, a ir para a igreja estando tudo bem ou tudo mal. Eu lembro uma vez que eu estava iniciando no ministério de obreiro. O pastor falou: você não quer ser obreiro na igreja? Eu falei: olha, pastor, eu quero sim, Deus já tem falado comigo. Muito bem, então você vai lá na sua casa, você arruma uma roupa aí social, uma camisa assim, uma gravata, tal, amém Jesus e glória a Deus. Aí eu arrumei. Deu 1 semana, a empresa da energia elétrica bateu lá no portão de casa e disse assim: olha, aqui é que mora fulano? Aqui tem 3 contas de luz atrasada, e a gente vai ter que cortar a sua energia elétrica. E aí cortaram a luz. E aí como é que eu ia para a igreja? Porque tinha que passar a blusa do uniforme do obreiro. E como é que passa a blusa se você não tem energia elétrica na sua casa? Olha que luta, irmão. 1ª semana de obreiro. Aí eu fiquei pensando assim, em casa estava chique. Eu tinha acho que uns 19 anos de idade para 20, uma quantidade assim, 20 anos, está bem na 1ª semana de obreiro. Aí eu fiquei pensando, aí a casa estava chique, porque era jantar à luz de vela, a coisa mais chique, todo mundo dormia cedo, a luta danada. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para passar roupa? Aí eu tive uma ideia, esquentei, porque o gás tinha, né? Ó a luta, só para você ver, o gás tinha. Aí eu esquentei uma panela como se fosse fazer café. A água fica fervendo e a panela também fica quente. Aí eu, com cuidado para a água não sair para fora, fui lá e passei a camisa e ficou boa. Aí depois eu dei mais uma esquentadinha na água, que foi esfriando. Aí fui lá e passei a calça. E fui para a igreja, irmão, glória a Deus.
Tinha gente até que achava que eu era rico, que eu tinha não sei o jeito, diziam que eu era meio metido. Fulano de tal deve morar na maior mansão. Só Deus sabe a luta. E eu fui arrumadinho, glória a Deus, aleluia, ficava lá em pé no meu cantinho lá da parede, lá no fundo, amém, glória a Deus, rindo até pro meu sapato, ria de tudo, e nunca baixei a cabeça, e enfrentei cada luta. Depois arrumamos dinheiro lá, e Deus abençoou, e pagou a conta da luz, depois cortou de novo, depois a gente pagou de novo, amém, Jesus? Era luta, era um problema, coisa séria. Mas em meio de tanta dificuldade que era lá na minha casa, minha família, o que eu vi? Eu vi que eu tinha muitos motivos para ser uma pessoa triste, mas eu falei, eu não estou aqui na igreja só para receber coisas, eu estou aqui para buscar Deus, e Deus vai mudar a minha história, Deus vai abençoar a minha casa, e Deus abençoou. Diga amém, Jesus. Então o que a gente tem que entender? Há pessoas, irmãos, que elas não são ensinadas. Você está na igreja por quê? Que o pastor é meu amigo, o dia que o pastor não estiver lá, você não vai mais na igreja. Eu vi uma pessoa falando, eu estou decepcionado com os religiosos, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus, e quando é que foi que a gente tem que ficar com expectativa com os religiosos? A nossa expectativa tem que estar em Jesus, a nossa fé tem que estar em Jesus, o nosso coração tem que estar em quem? Em Jesus. Ele diz aqui, ainda que uma mulher se esqueça dos seus filhos, eu não vou me esquecer de você, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Deixa aqui o Isaías separado aí, que nós vamos voltar no finalzinho. Você vai abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Você vai ver aqui o Davi, e que Deus não esqueceu do Davi. Todo mundo esqueceu do Davi. Quem não devia esquecer, esqueceu. Até a mãe dele esqueceu ele. 1 Samuel 16, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel, Samuel era o profeta: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tua mão e dize: Vim para sacrificar o Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo, e disseram: É de paz a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos comigo, e vinde ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Observe uma coisa aqui, irmãos. O Jessé, ele não tinha 7 filhos, ele tinha 8 filhos. Chegou alguém importante na casa dele e disse assim: Olha, eu estou vindo aqui para nós fazermos aqui um sacrifício ao Senhor. Chame os seus filhos, está no plural, eram todos. Chame os seus filhos e tragam todos eles aqui, porque nós vamos sacrificar ao Senhor. Então qual era a obrigação do Jessé, o pai dos 8 filhos? Chamar os 8 filhos, do maior ao mais novo. O mais novo podia ter 4 anos de idade, era filho. Então a obrigação do Jessé era chamar os 8 filhos. Aí o Jessé chama os filhos, mas não todos, chamou 7. Ele deixou um para fora, que era o Davi. O Davi estava trabalhando no campo e ele não achou necessário chamar o Davi. Se tinha uma coisa boa acontecendo na casa dele, ele tinha que chamar todos os filhos, e não preferir deixar algum de lado. Não, isso aqui não precisa abençoar não. E chamou os outros, e aí eles foram chamados para aquele banquete. Quando eles estavam ali naquele banquete, antes deles comerem o que tinha que comer, oferecer o que tinha que oferecer, fazer o que tinha que ser feito, o Samuel, que era o profeta, estava ali para escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel, o próximo rei.
Ele bateu os olhos do filho mais velho, mais alto, a posição, o jeito e tudo. Olhou e ele pensou assim: certamente está perante mim ungido do Senhor. Aí Deus falou com ele: ó, você está olhando para o filho do Jessé e achando que vai escolher isso aí para ser o rei, mas você está olhando igual todo mundo olha. Os homens, eles olham para o lado de fora. Eu não olho para o lado de fora, eu olho para o lado de dentro. Como é que é isso aí, olhar para o lado de dentro? Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém eu olho para o coração. Deus não ia escolher um rei igual foi escolhido o Saul. O Saul foi escolhido pelo lado de fora. Se você pegar a história do Saul, o Saul, ele era um homem muito alto, mais alto de todos do grupo dele lá, ele se sobressaía a todos. O Saul era o mais alto, ele era o mais forte, ele era o mais bonito. A Bíblia fala que ele era o mais belo entre todos os jovens. Então o Saul foi escolhido pela aparência exterior, não pelo caráter dele, não pelo quem ele era. O Saul era fraco por dentro, tanto que ele foi chamado para ser rei, e quando ele soube o que estava acontecendo, ele se escondeu, ele deu trabalho para quem foi ungir ele. Cadê fulano? Está em tal lugar. Vai procurar? Está escondido em tal lugar. Quer dizer, ele deu trabalho. Ele só era grande, mas por dentro ele era pequeno. Então foi feita agora a inversão. Não vamos procurar um rei grande fisicamente, vamos procurar um rei que fisicamente é menor, mas que ele é grande por dentro. Samuel, você não vai escolher igual todo mundo escolhe. Irmão, tem gente que escolhe errado. Tem gente que escolhe o emprego errado. Não, porque esse emprego aqui está dando muito dinheiro. Está dando muito dinheiro hoje, mas será que ele vai te fazer feliz daqui 10 anos? Ah, eu não estou pensando daqui 10 anos não. Deveria pensar. Porque daqui 10 anos, os 10 anos vão passar e vai chegar. Hoje eu tenho 41 anos de idade. Daqui 10 anos eu vou ter 51. Quer dizer, vai chegar esse dia, aos 51 anos de idade. Quem tem 20 anos hoje, daqui 10 anos vai ter 30. Daqui a pouco você vai ter a minha idade, vai estar quase idoso já. Diga misericórdia. Então entenda o seguinte: o tempo passa, irmão. E o que você vai fazer no seu futuro? Qual a direção que você vai seguir? O Samuel, ele olhou e disse assim: é esse. Deus falou: não atente para a altura da sua estatura, porque eu rejeitei esse aí. Ô Jessé, esse aqui Deus não escolheu não. Aí, irmão, quando ele falou essa frase, os outros 6, que tinha 7 filhos lá, os outros 6 devem ter: rapaz, tem alguma coisa boa chegando aqui para nós, que ele falou que Deus não escolheu esse. Ele vai escolher para quê? Era para acender dentro da mente dos irmãos que todos ali tinham uma chance igual, mas eles não pensaram assim. O pai que estava ali, do Davi, nem lembrou de chamar o Davi para abençoar o Davi. Puxa, tem alguma coisa boa. A mãe do Davi devia estar no cantinho lá espiando a conversa. O que está acontecendo? Não lembrou de chamar o Davi. Ela podia ter chamado alguém: vem cá, corre lá no campo, vai chamar o Davi, porque tem alguma coisa boa chegando, e que vai que é ele o escolhido. A mãe não lembrou. Nós lemos Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer do filho que criou, etc, etc? Não. Mas ainda que se esqueça, eu não me esquecerei de você. Diga: Deus não se esquece de mim. Ele não esquece de você. Irmão, a mãe ficou quietinha, lá no cantinho dela, quietinho, falou nada, chamou ninguém, não lembrou do Davi. Os 6 irmãos do Davi, o 7º lá nem se fala, mas os 6 que estavam sabendo da coisa não falaram nada. O pai não falou nada. Me passa então esse filho aqui, deixa eu ver, como é que é teu nome? O meu nome é Samar. Senhor, é esse aqui? Não, não é esse aí. Me dá esse outro filho, como é que é esse? Abinadá. Senhor, é esse aqui? Também não. Fez passar os 7 filhos diante de Samuel. Nenhum desses o Senhor escolheu. Aí veja o que diz aqui, olha só, versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Ponto final. Aí ele podia ter dito: era ainda a chance dele abençoar o filho dele. Mas ainda tem o Davi, já que não escolheu esse daqui, tem o menor, vou mandar chamar. Peraí, você me desculpa, porque não falou nada. Ele ficou quietinho. A mãe, que estava lá longe, tem o Davi, também não falou. Os irmãos, os 7, ficaram quietinhos. Eles não quiseram saber
A bênção não veio para nós. Quem sobrou dessa família? Ele disse que Deus escolheu aqui, 7. Tem mais um que é o Davi. Vamos chamar, fala do Davi, fala. Davi, não lembraram. Quer dizer, se a bênção, ao egoísmo, se a bênção não é minha, também não é sua. Se eu não recebo, você não vai receber. Ninguém lembrou do Davi, ninguém. Aí ele perguntou, o profeta foi insistindo aqui, verso 10, disse mais Samuel, acabaram-se os jovens, o 11 aliás, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé, envia-o, e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Observe uma coisa, irmão, o Davi, ele não foi porque ele quis. Está tendo alguma coisa lá em casa, eu vou lá. Não, ele não foi. Mandaram chamar. O Davi foi esquecido no campo. Só que Deus não esqueceu do Davi. Às vezes você é aquela pessoa que na sua família você é o esquecido. Às vezes no seu trabalho você está ocupando um lugar já há anos, fazendo a mesma coisa, e você acha, eu estou esquecido aqui. Deus não esqueceu de você. Permaneça lá aonde Deus plantou você, porque na hora certa os frutos vão começar a aparecer, e a luz que tem em você vai começar a brilhar. O Senhor Jesus, ele falou assim, não se pode esconder uma lâmpada debaixo da cama, todo mundo vai ver a luz. Achei interessante, hoje cedo, eu estava vindo aqui para a igreja, e aí estava meio escuro ainda hora que eu saí de casa, apesar de ser 6 da manhã, ainda estava escuro. E aí eu achei uma coisa interessante, tinha um camarada fazendo caminhada, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, foi a primeira vez hoje. E geralmente quem anda de bicicleta, a pessoa quando anda de bicicleta, tem alguma bicicleta, tem uma lampadazinha na frente, e umas atrás fica piscando lá para chamar a atenção. Aí o camarada estava com a roupa de fazer corrida, e aí ele pegou o telefone celular dele, tinha uma cordinha assim, um negócio, ele pendurou no pescoço, e a rua estava meio escura ainda, e ele correndo, de longe eu vi uma luzinha, falei, gente, o que é aquilo ali? De longe dava para ver, só uma luzinha. Aí a imagem foi aproximando, que ele veio, e aí um homem correndo, aquela lampadazinha do celular, de longe me chamou a atenção. Ele estava usando aquela luzinha para chamar a atenção, não ser atropelado ali. Uma luzinha de nada, irmão, no meio do escuro, faz uma grande diferença. Você tem uma luz na sua vida, diga amém, Jesus. Você vai aparecer, uma hora dessa vão te ver. Lá onde você está trabalhando, pastor, o emprego que eu tenho é tão simplesinho, mas você vai aparecer, vai chegar a tua hora. Ninguém vai roubar a sua bênção. Tentaram roubar a bênção do Davi, os irmãos não falaram, a mãe não falou, ninguém quis falar nada do Davi. Deixa ele escondido lá no campo. Só que o lugar do Davi não era escondido no campo. Deus tinha um projeto para o Davi na nação de Israel para dirigir aquela nação. Se dependesse da mãe dele, ele nunca seria nada. Se dependesse do pai, não seria. Se dependesse dos irmãos, não seria. Se você ficar dependendo dos outros, você nunca vai ser nada na vida. Mas se você depender de Deus, Deus vai exaltar você. Ele vai abrir porta, Ele vai te dar inteligência, Ele vai abrir a sua mente. Do meu primo falou, esquece o seu primo, que o seu primo é mal furada. Ele só fala e não vai ajudar. Anote isso aí no seu coração. O profeta falou, acabaram-se os jovens, estavam escondendo o Davi. Irmão, pega uma lâmpada, coloca ela acesa debaixo da cama, todo mundo vai olhar para debaixo da cama. Aquela cama sem lâmpada, ninguém fica olhando para baixo. Mas o que está acontecendo aí? O que tem essa luz? Pega uma lâmpada, coloca em cima do poste, vai clarear a rua todinha. Apaga a luz dessa igreja aqui todinha. Essa lâmpadazinha aqui acesa, dá para a gente sair do escritório aqui, chegar lá na porta e voltar. É uma luzinha de nada, mas no meio da escuridão faz uma grande diferença. Você tem em você uma luz que não é sua, é a luz de Deus. Diga, eu tenho a luz de Deus. Você tem a luz de Deus, você brilha, a glória de Deus está na sua vida. E aquele que anda em trevas, que chama Satanás, não quer que essa luz apareça, e às vezes usa alguém até da sua carne, alguém lá do seu emprego, que era para ajudar você, mas não te ajuda. Mas não fique preocupado, por quê? Isaías 49:15 diz assim, ainda que a sua mãe esqueça de você, ainda que a mulher que trouxe você ao mundo esqueça de você, eu não me esquecerei de ti. Na palma das minhas mãos eu tenho gravado você, eu anotei, eu coloquei aqui, está gravado, e eu não me esqueço de você. Quem foi que disse isso?
João da Silva, não, o Senhor Deus. E se Ele disse, isso vai acontecer na sua vida. Olha o que é que diz aqui o finalzinho aqui, ó, versículo de número 12. Então mandou em busca dele e o trouxeram. Irmão, mandaram chamar Davi para ele ser abençoado. Você será chamado para receber uma grande bênção. Nós estamos começando o mês, hoje é dia 2, não é isso? Hoje é dia 2, o mês está começando. Você será chamado para receber a grande bênção. Diga amém, Jesus. A boa notícia vai chegar, a vitória vai chegar. Mas como é que essa vitória chega? Dependa única e exclusivamente de Deus. Se você pegar os Salmos de número 23, quem escreveu foi o Davi, o rei Davi, você vai ver que ele escreveu assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Quer dizer, Deus era a fonte de bênção dele. Aí você pega lá o versículo, se eu não me engano, que é o 4, ele fala assim: prepara uma mesa para mim, Senhor, na presença dos meus inimigos. Ele estava falando de quem? Lá do pessoal longe? De perto, eram os irmãos, era a família. Prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, eles vão ver minha vitória. E unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E ele foi ungido. Olha o que aconteceu aqui para terminar a leitura, olha só. Verso 12: então mandou em busca dele e o trouxeram, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse, quem falou? E disse o Senhor: levanta e unge, porque este mesmo é. Irmão, Deus falou com Samuel: você vai ungir esse aí, ó. Esse aí que ninguém lembrou dele, ficou esquecido no pasto. Esse é que vai ser ungido. Quem estava em roda da mesa, estava lá em roda da mesa, e se dependesse de Samuel, seria ungido. Nem todo mundo que está ocupando determinados lugares são chamados por Deus. Às vezes estão lá por causa de uma amizade, por causa de um relacionamento, às vezes por causa de uma proximidade com alguém. Mas a melhor bênção, irmãos, é você ocupar um lugar que quem colocou você foi Deus. Quem está me entendendo? Diga amém, Jesus. Tem gente que está lá: fulano me colocou, mas se dependesse de Deus, ele não estaria ali. Se dependesse do Espírito Santo, não estaria. A melhor coisa é você depender de Deus, porque Deus te ajuda, Deus te fortalece, Deus sustenta, Ele é a tua fonte. Pastor, fulano de tal foi colocado a tal cargo, mas como é que você sabe que uma pessoa ela tem uma chamada para fazer determinada coisa? Não precisa fazer muito esforço não. Por exemplo, pegar o caso de igreja. Como é que você sabe que uma pessoa tem um chamado para ser um pregador? Ouve ele pregar. Se você falar assim: nossa, esse cara não tem nada, não tem mesmo, porque não foi chamado por Deus, Deus não dá nada. Não tem unção, você não sente nada. É a pessoa que fala, você não entende nada. Ele fala, ele explica, mas o que você entendeu? Eu não entendi nada. É um culto frio, você não sente nada. Não vai sentir mesmo, porque Deus não está ali. Mas ele está cuidando daquela igreja. Pois é, alguém colocou ele. Deus não colocou aquela pessoa ali. Então automaticamente não vai ter a unção. A essência não vem da faculdade de teologia. A essência não vem da faculdade lá de sei lá o quê. A essência, a unção vem de Deus. Quem dá é Deus. E isso aí não é comprado com dinheiro, nem com prata e nem com empurrãozinho ali ou outro ali. Isso aí é oração, é consagração, é renúncia, é uma chamada diretamente de Deus. Como é que eu sei que alguém é chamado para ser um ministro de louvor? Não precisa fazer muito esforço. Senta e ouve. Se você ouvir: meu Deus, que canta feio, Jesus, acaba logo esse louvor aí, que esse negócio aí está horrível, misericórdia. É fácil, você já está sabendo que a pessoa não tem chamada. Aí o outro, nossa, que culto gostoso, aquela irmã canta, aquele irmão canta, a gente sente a presença de Deus, é uma coisa assim tão gostosa. O que é aquilo? Chama unção. A unção é Deus que dá. Você não consegue comprar ela, fala: eu vou fazer um curso aí pela internet, você não vai conseguir. É Deus que dá, essa habilidade Deus que dá. Deus falou aqui, olha só, versículo 12: então mandou em busca dele e o trouxeram, e era ruivo, formoso de semblante e boa presença. E disse o Senhor: levanta e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Irmão, nunca mais o Davi foi a mesma pessoa, que entrou uma unção na vida dele. A unção, ela capacita você a fazer coisas que naturalmente você não conseguiria fazer.
Isso é dado por Deus. O Davi não assumiu o reino, o trono no dia seguinte, não. Passou ainda 10 anos. E nesses 10 anos Deus foi preparando Davi, moldando o caráter dele, ensinando ele a liderar, ensinando nas dificuldades do dia a dia a administrar o pouco que ele tinha. Davi, você lê o capítulo 17, depois ele mata o gigante Golias, e o Saul ficou revoltado, porque o povo começou a, de uma certa maneira, louvar Davi. O Saul venceu milhares, Davi 10 milhares, aí o Saul, que já estava perturbado, disse: o que falta para ele, senão o reino? E era exatamente o que ia acontecer. O Saul procurou durante 10 anos matar Davi. Durante 10 anos Davi fugiu, se escondeu. Aí você vai pegar um pouquinho à frente, o Davi, ele foi se esconder num lugar, numa caverna lá chamada Adulão. Aí alguém soube, foi para onde estava o Davi, foi ajuntando gente, e foi 2, 3, 4, a notícia foi vazando de boca em boca. Daqui a pouco tinha 400 homens escondidos na caverna com o Davi. É muita gente. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles, treinou os homens que apareceram lá. Apareceu gente falida, endividada, triste, arrebentada na vida. O Davi transformou os falidos em pessoas bem-sucedidas, transformou o triste numa pessoa feliz, transformou o doente numa pessoa curada, transformou o fraco em forte, ensinou eles a lutarem, colocou dentro deles a bênção que ele havia recebido. Aí foi levantada os 400 valentes de Davi. E o Davi então passou a cuidar. Daqui a pouco juntou mais 200, aí ele liderava agora 600 homens, e com esse grupinho aí, irmão, ele foi crescendo, conquistando, e foi conquistando. Passou 10 anos, o Saul morreu na guerra, e o Davi então começou a administrar a nação de Israel, foi conquistando tribo por tribo, e foi conquistando até assumir o que Deus tinha para dar para ele. Foi fácil a caminhada? Não foi. Se dependesse da mãe do Davi, coitado. Se dependesse do pai, coitado. Dos irmãos, coitado. Davi dependia de Deus, e Deus nunca se esqueceu dele. Dependa de Deus, não dependa de homem, de carne, de sangue, de ninguém, porque um dia desse você vai se frustrar com alguém. Puxa vida, aconteceu isso. Verdade, você vai se frustrar. A sua confiança tem que estar em Deus. A própria Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne a sua força. A nossa força tem que estar em Deus, sua fé tem que estar em Deus. Você pode se aborrecer com o irmão, com a irmã, com a igreja, com não sei quem, com o pastor, com a outra pessoa, não sei. Você pode se aborrecer, se frustrar. O fulano falou que ia me ajudar, não ajudou, fica nessa aí esperando a ajuda de alguém. A tua ajuda vem de Deus. Ainda que a sua mãe, que o seu pai, que todo mundo abandone você, o Senhor Deus disse: eu não esqueci de você. Eu não esqueci, de jeito nenhum. Deus me esqueceu. Nunca diga mais isso. Deus não está vendo? Está sim, Ele vê tudo. Ele sabe até o que você vai pensar. Então o que você tem que fazer? Lembra dessa mensagem aqui: Deus não se esqueceu de mim. Amém? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que nós vamos orar agora. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, obrigado por essa palavra. Ela veio do coração do Senhor para o nosso coração, e nós vamos sair deste culto aqui hoje, ó Deus, renovados, fortalecidos, preenchidos. Uma bênção está chegando em nosso meio, uma unção, meu Deus, muito especial está chegando em nosso meio, e eu creio, ó Deus, que maravilhas o Senhor está fazendo. Bênçãos, meu Deus, muito grande o Senhor está trazendo em nosso meio, no nome de Jesus, e nós adoramos a Ti, Pai. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem te viu e quem te vê não consegue entender. É mistério, pois você tanto chorou, tantas lutas enfrentou, mas honrou teu ministério. Quantas dores suportou, e você até pensou que o teu fim era o sofrer, mas Deus tudo contemplou, desta prova lhe tirou e te ajudou a vencer. Só quem te viu e quem te vê
hoje pode então dizer: olha, você não é o mesmo. Estava triste e humilhado, mas por Deus foi exaltado. Deus lhe tirou do cativeiro. Quem te viu chorando, hoje te vê sorrindo. Quem te viu perdendo, hoje te vê vencendo. Quem te viu caído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e com Deus exaltado. Quem te viu lutando em sofrimento e dor, olha pra você e vê um vencedor. Quem te viu calado sem motivação, hoje uma nova canção. Quem olha pra você tem que dizer: quem te viu e quem te vê. Aleluia, Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela vitória no nome de Jesus. Digam comigo: glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E vamos dar uma salva de palmas, irmãos, bem forte para o nosso Deus, em nome de Jesus.